Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens que estamos trabalhando desde o início do ano, heranças do passado. E nessa série de mensagens você tem ouvido e entendido a importância de olharmos para o nosso passado e entendermos de que família a gente vem. Nós olhamos em algumas das mensagens, 1 Pedro, capítulo 1, verso 18, onde Pedro fala que nós fomos salvos não pelo fútil procedimento dos nossos pais, mas pelo precioso sangue de Jesus. O apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro 1,18, vai mostrar para a gente que os nossos pais nos legaram um fútil procedimento, e a gente viu a lista: apostasia, divórcio, idolatria, prostituição, assassinato, homicídio, aborto, traição, divórcio, enfim, uma lista enorme de coisas ruins, muitas vezes que estão na nossa herança familiar, e que nós precisamos entender essa herança, discernir essa herança e percebemos que a herança familiar gera uma influência muito grande na família. Não acreditamos em maldição hereditária. Quando a gente ouve assim, o bisavô foi alcoólatra e o avô foi alcoólatra, aí o pai foi alcoólatra e o filho fala assim: não tem jeito, olha, isso aí vem na minha família de geração em geração, todo mundo fez isso, vai acontecer isso comigo também. Não, isso aí eles chamam de maldição hereditária, é um determinismo, é um fatalismo. A Bíblia não ensina isso. Nós entendemos que existe uma lei de influência muito forte, onde você vê aquele comportamento e você pode decidir copiar aquele comportamento, mas qualquer um de nós pode fazer parar em qualquer momento aquilo que não foi bom. É a lei da responsabilidade. Quando eu tomo uma atitude a partir dos estatutos, mandamentos da lei de Deus, dos princípios e dos absolutos de Deus que eu não negocio, e eu tomo uma atitude em relação à palavra de Deus e faço parar. Então não tem ninguém na face da terra que é vítima. Minha vida é assim porque olha o que me aconteceu. Isso é vitimismo. A Bíblia não sustenta, não apoia, não vai validar esse tipo de conceito, de comportamento ou de doutrina. Não existe. Então, quando nós olhamos para as heranças do passado, a gente viu uma série de coisas. Aí você pode entrar depois no YouTube e ver essa série de mensagens. Nós vamos terminar no dia 13 de junho, está perto agora, o dia que os pais vão abençoar os seus filhos. E lá a gente explicou isso também, a importância da bênção ser verbalizada, da bênção não ser um segredo no coração dos pais, de a bênção ser proferida pelos lábios e pela imposição das mãos, como nós vimos nas Escrituras. E no dia 13, em nome de Jesus, nós estaremos aqui em família, os pais abençoando seus filhos, os maiores abençoando os menores e proferindo sobre eles uma bênção, à luz das Escrituras, retirada das Escrituras. A gente vai mandar imprimir essa oração e todos que entrarem no templo vão receber naquele dia essa oração pronta para ler e para abençoar a vida da sua família. E quem quiser construir sua própria oração pode pegar a Bíblia e ir retirando dos salmos e das passagens das Escrituras trechos e construindo uma oração bíblica, porque a palavra de Deus é poderosa, a palavra de Deus não volta vazia. Abençoar com a palavra de Deus é diferente do que eu abençoar com as minhas ideias. Então, seria muito bom você construir uma oração bíblica para abençoar a sua descendência, para que ela seja chamada de bendita, de abençoada, de fértil, uma geração que cumpre propósitos sobre a terra. Amém? Então, a gente está vendo isso assim de forma exaustiva durante todo esse semestre, e isso é muito importante. Agora, hoje nós vamos falar de família com propósito. Deus tem um propósito para a família. Alguém aqui veio de família perfeita? Não tem. Não existe família perfeita. Todos nós viemos de um lar de alguma forma disfuncional. E o homem que a gente vai olhar para a vida dele hoje um pouco, e também para as Escrituras, para entendermos um pouco mais sobre propósito de família, é Abraão. Abraão capítulo 12, versos de 1 a 3. Abraão 12, não, Gênesis 12, versos de 1 a 3, que fala sobre Abraão, diz assim: Ora o Senhor disse a Abraão:
sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém. Uma família com propósito é uma família que é encontrada por Deus. Precisamos entender que não somos nós que encontramos Deus, mas é Deus que nos encontra. Eu lembro disso com muita clareza, quando eu era pequeno ainda, tinha 12 anos de idade, Deus me encontrou. Deus me encontrou e queimou meu coração de uma forma tão grande naquela época. E eu acho que eu deveria até voltar a ser mais como eu era quando eu tinha 12 anos. Com 12 anos eu já estava lendo a Bíblia toda, não é normal. Mas quando Deus nos encontra, Ele aquece o nosso coração. É o encontro com o Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. É o encontro com o Senhor, que um dia estaremos com Ele para sempre. É o encontro com aquele que nos criou. Eu tive esse encontro com 12 anos. O meu coração queimou e eu gostava, eu lia a palavra de Deus, eu não entendia direito muita coisa, mas eu não conseguia parar de ler, eu não conseguia parar de me alimentar da santa palavra de Deus já com essa idade. Eu ia para a escola, eu falava para os meus amigos, falava, olha, Jesus e isso, e os profetas, ninguém estava entendendo nada, mas eu estava conversando sobre aquilo, porque a palavra de Deus ensina que a boca fala o que está cheio, o coração. E aí eu fui para os meus pais, falei, olha, pai, mãe, como que é isso? Porque a Bíblia diz isso. Eles falaram, não sei, você tem que falar com o padre. E eu fui falar com o padre também, mas ninguém conseguia saciar aquele desejo que estava no meu coração e preencher aquele vazio que somente Deus pode preencher. Tem um dia que Deus nos encontra. Não é a gente que encontra Cristo, é Cristo que nos encontra. Por quê? Porque o perdido sou eu, é Ele que me encontra. Um dia creio que Deus encontrou você. Encontrou? Você lembra como foi? E a sua vida mudou a partir daquele dia? Porque você precisa entender uma coisa, Efésios capítulo 2, verso 19 vai dizer que antes nós éramos como peregrinos, viajantes, mas depois ele vai dizer que nós somos família de Deus, que nós não somos mais peregrinos, não somos mais forasteiros, mas agora nós somos concidadãos dos santos e feitos família de Deus. Eu e você somos uma família, e nós somos a família de Deus. A nossa pátria, a nossa casa não é essa, a nossa pátria é celestial, a palavra de Deus diz isso. Então nós precisamos começar a entender que a família não nasceu na terra. A família nasceu aonde? No céu. A família não nasceu no coração do homem, a família nasceu no coração de Deus. Lá em Gênesis 2:18, Deus que disse, não é bom que o homem esteja só. Como é que ele sabia que não era bom? Como é que Deus pode dizer que não é bom que o homem esteja só? É porque ele não vive só. Ele vive, o Pai, o Filho e o Espírito Santo vivem juntos. São uma família. E nós precisamos espelhar na terra a família do céu. Porque um dia eu e você vamos voltar para aquele lugar. Aqui não é o ponto final, nós estamos de passagem. Nós estamos passando e nós precisamos espelhar na terra a família do céu. E na família do céu tem muito amor. Para começar a conversa, na família precisa de ter muito amor, porque sem amor não vive propósito. E o amor, irmãos, é uma das coisas mais lindas que existe e precisa ser entendida. 1 João 4:8 vai dizer que Deus é o quê? Deus é amor. Deus não tem amor. Deus é amor. Deus não tem vida. Deus é vida. Deus não tem verdade. Deus é a verdade. Então, quando nós olhamos para a família do céu, a gente tem que espelhar essa família na terra e precisamos de ter amor. E esse amor que a gente precisa ter é um amor sacrificial. A palavra de Deus vai dizer em Efésios 2:20
que essa família está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Toda família precisa ser edificada e edificada em Cristo. E Cristo é a verdade. Existem muitas famílias hoje que não cumprem propósito porque estão edificadas em cima da mentira. João 17:17, que está escrito lá: Pai, santifica-os na verdade. João 17:17, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Mas o que Jesus diz lá em João 14:6? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. A palavra de Deus é a verdade, mas Jesus fala assim: não, eu sou a verdade. Mas lá em João capítulo 1, verso 14, nós vamos entender que o verbo se fez carne e ele habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e nós vimos a sua glória como a glória do Filho unigênito do Pai. Jesus é a verdade, esta palavra é a verdade. A família precisa estar edificada sobre a verdade, porque se a família não estiver edificada sobre a verdade, o que você vai viver é uma mentira, o que você vai viver é uma sombra da verdadeira família, o que você vai viver é uma família disfuncional, uma família onde tem muita dor, muita perda, muita deformação na sua identidade. Mas uma família que está fundamentada na verdade, que é a palavra de Deus, não tem como não se amar. Eu lembro quando era pequeno como a gente ouvia isso em casa: eu amo você, eu amo você. A minha mãe sempre foi uma mulher de dar muito abraço, muito beijo, de ser muito próxima. O meu pai um pouco mais durão, mas muito amoroso. Como é bom dentro da nossa casa quando nós somos amados, quando nós somos acolhidos, quando nós somos ouvidos, quando nós somos aceitos. Porque quando isso não acontece, e a minha família não foi perfeita, a minha família não é perfeita, a família que eu constituí não é perfeita, claro, a minha esposa é perfeita, mas estou falando da minha parte. E quando a nossa família não é perfeita, a gente sabe que a nossa identidade pode ser deformada. E sabe, eu acho que é uma das coisas mais tristes que existem hoje, no cumprimento do propósito, é que uma família onde teve muita disfunção, teve muita dor, muita perda, muita mágoa, muita violência, muita tristeza, separação, desilusão, abandono, palavras de maldição, cenas de violência. Quando isso tem dentro da nossa casa, a nossa identidade pode ser deformada, e a nossa identidade deformada não cumpre propósito. E o que é uma identidade deformada? Isso pode acontecer dentro da nossa casa. É quando eu não acredito mais que eu sou aceito por aquilo que eu sou. Sabe, a família, para cumprir propósito, a gente precisa entender isso. Porque lá em João capítulo 3, no último versículo do capítulo 3, o pai vai falar para o seu filho, Deus vai falar para Jesus. O que Deus vai falar para Jesus? Tu és o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Mateus capítulo 3. Lá no último versículo, acha para mim aí, até para eu ver se a minha memória está funcionando. Isso, Jesus ouve do seu pai: tu és o meu filho amado. Quando um filho ouve isso dentro do seu pai, dentro de casa, da boca do seu pai, que ele é amado, isso conserta, isso realinha, isso reposiciona. Você tem uma confiança dentro de casa para cumprir propósito, porque você é amado por aquilo que você é. E sabe, irmãos, nós precisamos ser amados por isso, por aquilo que somos, e não por aquilo que fazemos ou por aquilo que temos. Porque quando a nossa identidade é deformada, e aí é deformada em cima de rejeição, que é um dos piores sentimentos que pode acontecer dentro da casa da gente, a rejeição. Porque daí eu não sou mais aceito por aquilo que eu sou. E como eu não sou mais aceito por aquilo que eu sou, eu vou ter que ser aceito por aquilo que eu faço. Ou vou colocar ser aceito por aquilo que tenho. E isso é uma cadeia do inferno. Você ser aceito por aquilo que faz é do inferno isso.
Porque você já não foi aceito por aquilo que é, agora você precisa ser aceito por aquilo que faz. Quando nós cumprimos propósito como família, nós entendemos que nós somos aceitos por aquilo que somos, e o que fazemos é só uma consequência. Se a gente não fizer, a gente continua sendo aceito, amado, querido, benquisto e abençoado. Diga amém, pelo amor de Deus. Você está entendendo? É dentro da família, muitas vezes, que a nossa identidade é deformada e há um deslocamento da identidade do ser para o fazer, ou do ser para o ter. E aí o caráter é deformado e a ética que deveria ser no caráter, a ética passa a ser na personalidade. A ética no caráter é a ética por aquilo que sou. A ética da personalidade é a ética daquilo que eu aparento ser. Vale a imagem que eu criei e não vale mais aquela imagem que eu sou, porque a imagem que eu tinha foi deformada em algum momento da minha caminhada. E pode ver que o rejeitado, falando desse sentimento de rejeição na família, quando você não ouve que você é amado como Jesus ouviu, quando isso não acontece, o sentimento de rejeição pode levar você ao perfeccionismo. E a gente chama isso da imperfeição do perfeccionismo. O que é a imperfeição do perfeccionismo? É que eu faço as coisas perfeitas, não porque eu tenho grande zelo, ou porque gosto de entregar bem feito. Eu sou escravo disso. Eu preciso entregar bem feito, porque daí eu vou receber o seu elogio, que vai me validar. Olha que cadeia. O perfeccionismo muitas vezes é um sintoma da rejeição. Eu entrego perfeito porque eu preciso do seu elogio, eu sou alimentado por elogio. O perfeccionismo, além de trazer essa necessidade de elogios, muitas vezes ele traz junto uma necessidade de controle. Pessoas que controlam demais, é porque sofrem medo, têm medo de sofrer rejeição de novo. Você entende? Você tem que olhar para a sua vida, você tem que olhar para você mesmo e começar a perguntar para Deus: Senhor, a minha identidade está no lugar? Eu sei quem eu sou? Eu entendi o propósito? A minha família cumpriu o propósito de estabelecer uma identidade bem resolvida em Deus? Porque Jesus, depois de Mateus capítulo 3, ele vai para o Mateus capítulo 4, e debaixo da bênção do seu Pai, por isso que lá no dia 13/6 nós vamos trabalhar a bênção, depois que Deus abençoa seu Filho Jesus, para onde o seu Filho Jesus vai? Mateus capítulo 4, ele vai para o deserto, e ele vai para o deserto fazer o quê? Enfrentar o diabo. Sabe, irmãos, tem muita gente que não está cumprindo o propósito como família, que não está cumprindo o propósito como indivíduo, porque vai para o deserto para enfrentar o diabo, chega lá e é derrotado, porque foi para lá sem a bênção, sem a identidade bem resolvida, sem saber quem é em Deus. Aí chega lá e quer transformar pedra em pão. Não é isso que o diabo fala para Jesus? Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Se Jesus fizesse isso, ele estava dizendo assim: eu vou fazer porque eu tenho necessidade de auto-reconhecimento e de autoafirmação. Eu preciso ser reconhecido, eu preciso ser autoafirmado. A gente não precisa disso. Mas perceba quantas vezes eu e você já corremos atrás de autoafirmação, de auto-reconhecimento, de fazer para ser. Jesus não transforma as pedras em pães, porque Ele é. E nós precisamos entender que nós somos também. Nós não somos o que fazemos e nós não somos o que temos, nós somos filhos. E por sermos filhos de Deus, já alcançamos a posição mais alta que poderíamos alcançar. Não há posição maior que essa. Então, se você está lutando por posição na vida, pare, porque você não precisa disso. A posição mais elevada que você poderia ter nessa vida e na outra, você já tem. Você que aceitou Jesus, está escrito: a todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Você é filho. E essa é a posição mais elevada que você pode ocupar.
Não há nada que você faça aqui na terra que vai fazer Deus te amar mais. E não há nada que você faça aqui nessa terra que vai fazer Deus te amar menos. Amém? Isso não quer dizer que a gente não tem que trabalhar. Isso não quer dizer que não temos que desenvolver os dons. Isso não quer dizer que a gente não tem que fazer com excelência. Isso não quer dizer que a gente não tem que ter sangue nos olhos, manga arregaçada, suor na testa e muito trabalho. Mas nós fazemos porque somos e não fazemos para ser. Diga amém, por favor, para você me animar. Você entendeu? Esse é o problema do espiritismo. Esse é o problema, a caridade. Vou fazendo. Olha o que é o problema de uma identidade que não está resolvida em Deus. Preste bastante atenção. O espiritismo prega a reencarnação. Mas Hebreus 9:27 está escrito: ao homem é dado morrer uma vez, e depois disso vem o juízo. Não tem. É uma vida só. Mas eles dizem que são várias. E nessas várias você vai fazendo, você vai melhorando. E à medida que você vai fazendo caridade, e o fim dessa caridade é você mesmo, porque você precisa, afinal de contas, entrar no céu. Então você vai fazendo, para um dia não reencarnar mais e entrar no céu. Você fez para ser. Além do que, você jogou o sacrifício de Cristo naquela cruz fora e invalidou o sacrifício do Filho de Deus. Porque se fosse fazer para ser, Jesus não precisaria ter morrido naquela cruz, pagando o preço do nosso pecado, porque o que nos separa de Deus é o pecado. Amém? Fazer para ser é uma cadeia. Então faz para ser. Mas o que a Bíblia diz? Coloca Efésios capítulo 2, versículo 8. A Bíblia diz assim, na nossa identidade de filhos, que não precisamos fazer. Ela diz assim: pela graça. O que é a graça? Favor imerecido. Pela graça você foi salvo. É graça. Não é o seu trabalho. Não é o que você fez. Deus, a tua salvação não se trata de você. O amor que Ele sente por você não se trata de você e de mim. O amor que Ele sente por nós se trata dEle, quem Ele é. Ele é amor, e Ele nos amou, diz Romanos 5,8, Ele nos amou enquanto ainda éramos pecadores. Ele nos amou no lixo do pecado. Ele nos amou naquele chiqueiro de porco, igual o filho pródigo. Ele nos abraçou fedendo a porco, Ele nos abraçou fedendo a lixo. Ele nos amou, porque Ele é bom. Efésios 2, de 8 a 10, voltemos. Pela graça, favor imerecido. É por isso que você foi salvo. É pela graça. Por meio da fé. Isso não vem de vós. É um dom de Deus. Não é por obras. Louvado seja Deus por isso. Não é por obras, para que ninguém se glorie. Ninguém vai entrar no céu ou vai cumprir propósito na terra achando que por fazer coisas, então você vai entrar no céu. Não é por obras, para que ninguém se glorie. Porque nós somos feitura de Deus, realizados em quem? Em Cristo Jesus, para que andemos em todas as boas obras. Agora sim, andemos em todas as boas obras que Deus de antemão separou para que andássemos nelas. Eu ando nessas obras pela graça de Deus, porque Ele me salvou e Ele separou boas obras, ou seja, um propósito para eu cumprir nessa terra. E quando você vive propósito de Deus, você é a pessoa mais realizada do mundo, ainda que as circunstâncias sejam ruins. Porque há uma grande diferença, irmãos e irmãs, entre felicidade e realização. A felicidade é circunstancial, a realização é ultra circunstancial. Nós sabemos que os mártires da igreja, eles estavam morrendo, eles estavam no Coliseu, passavam sangue neles e colocavam pele de ovelha neles para os leões comerem, mas eles cantavam. Como alguém pode cantar rumo à morte? Como alguém pode cantar numa prisão fria, insalubre, escura, onde os homens saíam leprosos e para a morte? Como que alguém canta num lugar desse? É porque essa pessoa está vivendo propósito, e quem está vivendo propósito não é refém de circunstância.
Não vive em gangorra emocional, uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo, parece um esquizofrênico espiritual. Amém? De vez em quando dá um amém, para saber se eu estou indo no rumo. Então nós precisamos entender que para cumprir propósito, a primeira coisa que nós precisamos entender é, olhando a Trindade, a família santa, que nós precisamos espelhar como família. A primeira coisa aqui em Abraão é: sai da tua terra. O que Deus está falando? Sai desse lugar, esse lugar de idolatria. Por que esse lugar de idolatria? Josué 24, versículo 2: porque Abraão era um idólatra, ele e a sua família. Abraão era um homem que desagradava a Deus. Abraão era um homem que não entendia nada de Deus. Abraão era um homem que vivia segundo o que ele achava melhor, a cultura da época. Mas Deus falou para ele: Abraão, sai desse lugar de idolatria, sai desse lugar de ignorância espiritual, sai deste lugar de viver uma vida onde você está andando em círculos. Saia desse lugar, porque esse lugar não é o seu lugar é comigo. Irmãos, o que vai acontecer quando acabar isso aqui? Nós estaremos para sempre com o Senhor. É melhor começar a amá-lo agora, é melhor começar a servi-lo agora, é melhor começar a alinhar o nosso coração com Ele agora, porque nós vamos passar a eternidade com Ele. E Ele diz assim: sai dessa tua terra, e sai da tua parentela, e sai da casa do teu pai. E para formar família tem que fazer isso, para cumprir propósito tem que fazer isso. Eu lembro, irmãos, quando eu estava para vir para cá, eu estava muito bem arrumado lá em Curitiba, apartamento perto do Parque Barigui, a Márcia com uma bela sala lá para atendimento psicológico, estava tudo resolvidinho. Mas Deus aí falou para mim: sai daí, e falou para mim e para ela: sai daí e vão para um lugar que eu vou mostrar para vocês. E a gente de pronto obedeceu, obviamente que não foi tão de pronto. Teve muita oração, teve muita renúncia. A Márcia jejuou 3 dias só na água por mim. E olha que para ela fazer jejum não é tão fácil, né, meu amorzinho? Mas por mim ela faz. 3 dias jejuando na água, falando: Senhor, fala com esse homem. Deus falou mesmo. E a gente obedeceu e veio para cá. E porque obedeceu o Senhor, o meu filho casou. Depois que eu vim para Montenegro, meu filho desencalhou. Quando a gente está cumprindo o propósito, as crias desencalham, amém? Desencalha. E a minha filha ali, e a minha filha desencalha esse ano. São 2, porque a gente está cumprindo propósito. Quando eu vim para cá, eu falei assim: Senhor, meu filho está lá em Rondônia, longe de mim, cursando medicina lá do outro lado do Brasil. Falei: Senhor, eu estou te obedecendo, mas por favor, o Senhor não me deve nada, mas se o Senhor puder me ajudar, por favor, traz o meu filho de volta para perto de mim, para a gente morar juntos. Eu assumi aqui no dia 15 de fevereiro. Na outra semana, depois da minha posse, a Fevale ligou e falou assim: aqui tem uma vaga para o Pedro, para o seu filho. 1 semana, e Deus deu a resposta. Quando nós estamos vivendo o propósito de Deus, as coisas se organizam, as coisas vão para o lugar, porque o nosso Deus é um Deus de ordem, o nosso Deus tem tudo sob controle. O que não está no seu controle está rigorosamente debaixo do controle de Deus. É só obedecer. E falando nisso, Abraão precisou na sua caminhada aprender a ser um sacerdote, porque Deus vai dizer para ele que ele seria pai de multidões, embora tivesse uma esposa estéril. E quando a gente fala de sacerdócio, Efésios capítulo 5, 25, maridos, amai vossa mulher como Cristo amou a igreja. De novo o amor. É impressionante como é impossível cumprir propósito sem amor. Impossível cumprir. Fé e amor andam juntos. O amor e a fé. Gálatas 5:6. A fé atua pelo amor. Gálatas capítulo 5, verso 6. É isso que está aí? Não. A fé atua
pelo amor. Abraão foi um homem de fé, o pai da fé. Mas nós precisamos entender, sem amor não tem atuação de fé. E a palavra de Deus diz que o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor tudo crê. E quando a gente está em família, a gente precisa aprender a crer que a palavra de Deus vai se cumprir na nossa família. Aprender a crer que ainda que o nosso cônjuge não seja aquilo que a gente sonha hoje, a gente pode crer que um dia vai ser. Amém? Cadê o amém, dona Márcia? Eu posso melhorar. A Márcia sempre ora por mim falando assim: Senhor, eu creio que vai ficar melhor. Eu não sei se eu me alegro ou se eu me ofendo, mas a gente tem que crer. Não é desistir do cônjuge, é crer. Crer que Deus é poderoso para operar através do amor uma fé que move montanhas, amém? Eu creio que a Márcia vai continuar bonitona para os próximos 30 anos, porque a gente vai ficar só nós dois esse ano. Então Colossenses capítulo 3, verso 19 diz: não trate a mulher asperamente, não trate a mulher com força demais. Irmãos, hoje se tem feminismo, empoderamento feminino, as empoderadas, as poderosas, as sargentonas, as mandonas. Não é culpa das mulheres. Não é. São os homens que não estão assumindo o seu papel, porque a mulher só faz aquilo que não foi feito. Ficou uma lacuna, ela vai lá e faz. Porque Deus criou a mulher para ser auxiliadora idônea e fiel. E é exatamente o que ela faz. Agora, onde o homem deixa espaço, a mulher é obrigada a lá resolver. Então, se tiverem homens que amem a sua esposa, que trate a sua esposa com carinho e que seja capaz de morrer por essa mulher, dar a vida por essa mulher, incentivar essa mulher, encorajar essa mulher e orar por ela, eu tenho certeza absoluta que ela vai ficar bem feliz ao lado de um homem assim. Ela não vai ter dificuldade nenhuma. Agora, homem grosseiro, homem inseguro, homem que não exerce sacerdócio, homem que não se posiciona, homem que na verdade não é homem, é mais um filho que aquela mulher está tendo, coitada. Deixa eu parar por aqui. O homem precisa ser sacerdote, mas 1 Pedro capítulo 3, verso 7 diz assim, que se você é homem, que quer ser um sacerdote na sua casa, se você não tratar bem a sua mulher, as suas orações são interrompidas. Não adianta você querer ser o homem super espiritual. Vai na igreja e fala em línguas, dá pulo, gira, cai, roda, sobe nas colunas. Que bênção! Quem olha e fala assim, meu Deus, esse homem é um furacão de Jeová. Amém? Que bom! Mas se ele não tratar bem a mulher dele, tudo o rodopio dele ficou só em rodopio. Não serviu para absolutamente nada. Show, teatro. Sei lá o quê? 1 Pedro 3:1. Mulher, agora eu vou pegar você. Mulher que tem um marido que não se converteu. Ah, pastor, eu quero cumprir propósito. Mas o meu marido, eu me converti, eu sou uma mulher tão santa, tão ungida, tão maravilhosa. Eu só falta, às vezes eu olho no espelho e falo assim, Senhor, cadê as asinhas crescendo? Eu sou um anjo. Aí, o que o Pedro diz? Mulher, como é que você vai ganhar esse marido? Falando sem parar? O coitado já não aguenta mais. Empurrando a porta, forçando a barra. Não, essa mulher vai ganhar esse marido em silêncio. Ai, pastor, é a Bíblia. Meu Deus, o negócio hoje está desafiador.
Tá desafiador. Alguns maridos que não são convertidos estão dizendo: amém, pastor, eu queria que ela ficasse em silêncio. Vai ganhar em silêncio e com o seu bom comportamento. Um amor tão grande que constrange. Um amor tão grande que quebra as barreiras. Um amor tão grande, uma postura tão elevada que consegue construir pontes em cima dos abismos, que consegue quebrar a pedra do coração mais duro, porque o amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera. O amor nunca falha. O amor é paciente. A palavra de Deus diz que o amor é paciente. Mas muitas vezes nós não estamos cumprindo o propósito de Deus na família porque nós somos muito impacientes. Para quando a gente quer as coisas? Para quando, gente? É para ontem. Aí a mulher se converte e fala para o marido: e aí? Vamos? Demorou. Coitadinho. Mas uma mulher sábia, uma mulher de Deus, auxiliadora, eu vou citar o exemplo de algumas. E a primeira mulher que eu quero citar aqui é a mulher de Nabal, Abigail. Abigail, mulher de Nabal, está lá em 1 Samuel 25, de 37 a 38. Um homem insensato, um homem tolo, um homem muito rico, mas um homem emburrecido pela ganância, pela arrogância, pela soberba, pelo orgulho, pela estupidez. Nabal. Ele seria morto se não fosse a intervenção naquele momento da sua esposa, Abigail. Ela viu o que estava acontecendo. Ela percebeu o movimento que Davi ia fazer com 400 homens. E Davi estava bem bravo com Nabal. E Davi falou assim: não, deixa que eu vou resolver isso. E Davi era um guerreiro poderoso, todo mundo sabe disso. Aonde ele ia, não tinha jeito. E ele estava decidido a ir contra a casa de Nabal. E ele ia matar todo mundo. A sua mulher percebeu, a Abigail percebeu. E ela salvou a vida de muita gente, porque é uma mulher sábia. Irmãos, uma mulher sábia, ela edifica o seu lar. Ela salva a sua família. Ela pode salvar o seu marido. Uma mulher que é auxiliadora idônea, ela vê coisas que ninguém está vendo. O que acontece muitas vezes, infelizmente, é que os maridos entendem errado que o homem é o cabeça da casa, como Cristo é o cabeça da igreja. Então assim, quem manda sou eu e você somente obedece, mulher. Tolo. A mulher foi dada por Deus como uma auxiliadora idônea. Numa aeronave, num avião, ela é a copiloto. Sem ela você não vai nem no banheiro. Diga amém, pelo amor de Deus. Então vamos lá. Veja Pilatos, Mateus 27, 19. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não te envolvas com esse justo, com Jesus, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Pilatos estava para cometer a maior injustiça, não só nos tribunais de Roma. Pilatos estava para cometer a maior injustiça nos tribunais de toda a humanidade, condenando o justo Jesus. A sua mulher se levantou e falou assim: não faça isso. Eu tive um sonho, eu fiquei incomodada. Não faça. Ele ignorou a sua mulher. Ele fez o que não devia, porque não soube ouvir uma mulher sábia. Eu não estou dizendo que a mulher vai ter razão todas as vezes, e que todas as vezes você vai ter que ouvir e dizer sim, senhora. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que muitas vezes a sensibilidade da mulher, o outro ângulo que ela está percebendo, deve ser considerado e levado a sério. Então você que é casado, ouça a sua mulher. De quantas frias a minha mulher já me livrou. I love you forever. Veja Abraão,
Na hora de tomar a decisão de mandar Agar e Ismael embora, Abraão ficou com o coração pesado, mas a esposa dele encoraja a tomar a decisão. Gênesis 21:12, agora é Deus falando, disse porém Deus a Abraão, não te pareça isso mal por causa do moço e da sua serva, atende a Sara em tudo o que ela disser, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Que coisa linda, irmãos. Deus acalmou o coração de Abraão, falando assim, ouve o que a sua mulher está dizendo. Nós não vamos cumprir propósito como família, quando tem só um que manda e todo mundo obedece. Quando tem machismo, quando tem autoritarismo, quando tem violência. Agora, quando tem um homem temente a Deus, uma mulher sábia que edifica o seu lar, a chance de cumprirmos os propósitos de Deus é muito grande. Porque ali haverá paz, harmonia, unidade, alinhamento, segurança, alegria e presença de Deus. E os filhos? No propósito da família, como ficam os filhos? O que os filhos devem fazer? Essa é fácil. Os filhos devem obedecer. E o que mais? Nada. Olha que bênção que é criar filho. O filho deve obedecer. Mas é isso que a gente vê nos dias de hoje? Quem decide em que canal a TV fica ligada? É você ou seu filho? Quem decide para onde é a viagem? Quem decide o que vai comer? Muitas vezes é um desse tamanho aqui, ó. Mas quando você era pequeno, lembra quem é que decidia? O que o seu pai e a sua mãe colocassem no prato, você tinha? E ai de você. E se você falasse que não queria, era mais uma concha. Sim ou não? Lembra? E o que ele dizia depois de colocar mais uma concha? Você vai comer tudo. Porque tem gente passando fome aí fora e não tem o que comer, você está reclamando. Agora você vai comer mais uma concha. Só de raiva. Só que daí vem os avós e abençoam ainda mais. Ao lado de um homem sempre há uma grande mulher, não atrás de um homem. Ao lado. Porque Deus não tirou a mulher da cabeça para ela esmagar ele. Deus não tirou a mulher dos pés para o homem não pisar em cima dela. Deus tirou a mulher da costela. É debaixo do braço, é para ser protegida, é perto do coração, é para ser amada. Amém, mulheres? Amém. Viu, meu amor, você está bem debaixo do meu braço. E eu passei Dove. Então vamos caminhar. Deixa eu acabar logo isso aqui. Que já está demais hoje, está demais. João 5,19. Jesus vai ensinar o que um filho faz. Vamos ver lá. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir o Pai fazer. Porque tudo que este fizer, o filho também semelhantemente o faz. O que Jesus está ensinando sobre ser filho? Ele está ensinando assim: pai e mãe, o que vocês fizerem, eu vou fazer. Porque o filho faz o que ele vê, não o que ele ouve. Está escrito. O filho faz tudo o que vê o pai fazer. A nossa responsabilidade de discipularmos a próxima geração está em atitudes que realmente discipulem e construam princípios e valores inegociáveis na vida dos nossos filhos, mas que eles viram primeiro em nossas vidas. Amém? Assim, irmãos e irmãs, vamos conseguir cumprir o propósito. Para encerrar, eu quero te lembrar, só para te lembrar, quem você é. A Bíblia diz que você é a luz do mundo. Quem disse isso? Jesus Cristo. Onde? Mateus 5, 13 e 14. Vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra.
Ah, irmãos e irmãs, se realmente vivêssemos isso. Eu sei que acreditamos, mas se realmente vivêssemos a verdade. Lembra, a família precisa ser construída e edificada na verdade. E Jesus disse, a minha palavra, a palavra do Pai é a verdade. Se Jesus disse que você é luz, você nunca mais deveria ter medo do escuro. E escuro não é só escuro, escuro é aquilo que você não vê, que você não sabe. Às vezes o escuro é o futuro. Eu não estou vendo nada, mas não importa. Jesus disse que eu sou luz. Onde eu chegar, as trevas vão recuar. Jesus disse que eu sou sal. Onde eu chego, a putrefação que o pecado provoca, ela para. Porque quando a gente joga sal na carne, ela para de apodrecer. Onde você chegar, o pecado vai parar, porque você chegou. A injustiça vai parar, porque você chegou. Você é sal, e sal dá sede. Aonde você chegar, as pessoas vão ter sede de Jesus. Porque você vai provocar essa sede, porque você é sal. Mas o sal derrete o gelo. Aonde você chegar, que tiver gelo nos corações, eles serão derretidos, porque você está ali. Só porque você está, porque você é sal. Você é templo do Espírito Santo. Olha que coisa tremenda. O Espírito Santo habita em você. Então aonde você chegar, o Senhor chegou também. Por isso, onde você chegar, você pode dizer, a paz seja contigo, e a paz seja nessa casa, porque o Senhor é contigo, e você é concidadão dos santos. Sabe o que isso quer dizer? Que você já saiu dessa terra e da sua parentela, a sua pátria é celestial. O seu CEP é no céu. Concidadão dos santos, família de Deus. Você tem um Pai poderoso, amoroso, bem presente. Então, não precisamos ter medo, mas precisamos viver direito o que Deus mandou para deixarmos um legado. Nossos filhos precisam ser melhores do que nós. Daí a gente conseguiu. O propósito da família também é enviar, porque o pai podia ter feito tudo sozinho, não podia? Podia, mas o pai enviou o filho. O filho não podia fazer tudo sozinho? Podia, mas o filho enviou o Espírito. E eu e você enviaremos a próxima geração para fazer a diferença nessa terra, porque eles vão ver em nós um bom modelo a ser seguido. Amém? Vamos orar? Vamos ficar em pé? Então vamos ficar em pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor essa noite, porque sabemos que família precisa cumprir propósito, ela existe por um propósito. E nós queremos colocar agora a nossa família diante do Senhor. E todos nós aqui, ninguém veio de família perfeita. Assim como Abraão, o Senhor o arrancou do meio do lodo, do lixo da idolatria, e o Senhor trouxe ele para viver a verdade libertadora. Senhor, nós pedimos também pela nossa casa, tira-nos de um lugar onde não frutificamos, de um lugar de trevas e de dor. Leva-nos ao lugar que o Senhor preparou para nós. Que a nossa família seja bendita, abençoada e cheia do Espírito Santo. E que a nossa família possa espelhar a família do céu. Que possamos viver os princípios e os valores de Deus nessa terra de uma forma tal que os nossos filhos e aqueles que nos admiram vejam em nós algo que se parece com Cristo e imitem isso. Porque certamente eles farão o que virem a gente fazer.
torna-nos conscientes da Tua presença e da responsabilidade que temos para formarmos a próxima geração de homens e mulheres fortes, que jamais negociam os absolutos de Deus e que se amam de todo o coração e que estão dispostos a morrer uns pelos outros, mas nunca quebrar a aliança de amor que existe entre eles. Ajuda-nos a viver essas santas verdades, Senhor, e nos ajude a entender quem de fato somos, porque às vezes sofremos tantos solavancos nessa vida que paramos até de acreditar naquilo que o Senhor disse sobre nós. Faze-nos voltar a crer em toda a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Que Deus abençoe você, sua casa, toda a sua família, e que cumpra-se os propósitos de Deus lá na sua casa, em nome de Jesus. Amém.